começando mais um painel político e nós optamos desta vez, mais uma vez, pelo programa gravado neste dia 23, sexta-feira. Ontem nós tivemos uma livrada, uma noite de autógrafos e apresentação das obras de Miriam Leitão e Sérgio Abrantes no Casarão das Artes. E para aproveitar a vinda aqui do Sérgio Abrantes e também da Miriam Leitão, nós estamos com o programa nesta sexta-feira, depois de uma noite de chuva, uma chuva tão esperada, momento inclusive em que a reserva Feliciano Miguel Abdala vinha sendo ameaçada por um fogo que estava próximo. Essa chuva, sem dúvida alguma, foi uma hora muito oportuna. E nós vimos acontecer em Caratinga há 2 semanas um incêndio seríssimo na área de preservação aqui da Pedreira Itaúna, que comoveu todos os caratinguenses. E nós vamos voltar a falar deste assunto aqui no painel político, aproveitando a presença aqui do Sérgio Abrantes. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que está em Caratinga, colaborando conosco aqui na Docton TV, é uma satisfação muito grande te receber. Não, o prazer é meu, porque não só eu gosto muito de Caratinga, como eu acho muito importante essas iniciativas de descentralização da informação, de produção de informação de boa qualidade, fora do eixo Rio-São Paulo, que domina demais a informação no Brasil e acaba não dando a diversidade, o pluralismo que é necessário a esse debate nacional, que eu acredito que só essa conversação nacional, inclusive irradiando de polos diferentes, de locais diferentes e tal, é que vai ajudar a gente a resolver os graves problemas do Brasil e enfrentar os importantes desafios que a gente tem no século XXI. Correto. O encontro de ontem com os caratinguenses, aquela conversa bem próxima no Casarão das Artes, momento emocionante, nós vamos falar um pouco dele aqui, mas essa relação direta com o seu leitor, isso te satisfaz o quanto, Sérgio? Olha, com o meu último livro, o Que Mistério Tem Clarice, ela mudou um pouco a minha perspectiva, porque ela é muito gratificante em si, né? Quer dizer, você ter a resposta do leitor, e às vezes do leitor ouvinte, por causa do meu comentário na CBN, e às vezes do leitor que ainda lembra das colunas que eu escrevia para a Veja. Então aí tem umas interseções e tem uma relação muito gratificante. Mas como que Mistério Tem Clarice, eu ganhei uma outra dimensão, que é a noção da responsabilidade do autor. Claro que a gente sabe que quando a gente escreve, a gente não sabe quem vai ler, né? Então é sempre um inesperado, aquela pessoa que leu. Agora, como que Mistério Tem Clarice trata de problemas muito agudos, né, da pessoa humana, e a personagem é uma personagem que sofre um câncer terminal, eu recebi muito Inclusive, você conta no início do livro que a personagem morre ao final, não é isso? Exatamente. Isso que eles chamam em inglês de spoiler, né? Que você estraga o final. O final, porque conta ele logo no início, mas acontece que exatamente é uma tentativa de técnica literária de trazer o leitor para a cumplicidade e deixar que os outros personagens tenham que descobrir o que vai acontecer. E aí o leitor torce pelos personagens, né? Mas teve mulheres que tiveram câncer e que me disseram que pela primeira vez tinham entendido como é que nasce a força interior com a qual você vence o estigma, né? A força de uma doença tão terrível. E isso me deu noção exatamente dessa responsabilidade. Quer dizer, não era a minha intenção, na verdade até o câncer não é um personagem importante do livro, né? Não é a pauta central do livro, mas acontece que teve esse efeito. No lançamento em Brasília, por exemplo, uma mulher chegou para mim e disse assim: eu e Clarice temos uma coisa em comum. Eu disse: o que é? Ela disse assim: um câncer. E o seu é o primeiro livro que eu vejo tratar com isenção e com abertura do tema. Na literatura, a gente fez um circuito de leituras com mulheres que têm câncer, um programa que elas têm que chama Mulheres contra o Câncer, exatamente para poder a gente discutir com todo mundo de uma forma, né, mais aberta e mais sensível esse problema, que é muito importante, a disposição psicológica. Então, isso me deu realmente uma noção de que o que a gente escreve, o que a gente fala no rádio, o que a gente fala na televisão, tem um impacto enorme, muito além daquele que a gente consegue imaginar. Verdade. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com o que nós falamos. Verdade. Bom,
Eu queria falar de diversas relações sua, inclusive com os personagens. Você falou ontem lá na Livrada, mas eu estou realmente muito curioso, eu acho que nossos espectadores também, para falar da sua relação com Caratinga. A sua relação com Caratinga é uma relação de amor, inicialmente, né, na sua relação com a Miriam. Bom, conta pra gente, como que é a sua relação com Caratinga, que eu acredito que ela tem a ver também com o meio ambiente, uma cidade que tem diversas ações na área de meio ambiente que também te chamou a atenção. Como que é essa relação com Caratinga? Exatamente, ela começa com uma relação afetiva, né? Eu conheço a Miriam no Rio e a primeira vez que a gente vem a Caratinga, eu me reúno com a família toda e tal, e me afeiçoo de toda a família. Eu já tinha muita curiosidade a respeito de Caratinga por causa da reserva Feliciano Abdala, por causa dos muriquis. Os muriquis têm um papel importante na ciência mundial e na ciência brasileira, né? E eu tinha muita curiosidade de saber como é que é essa história de repente, num lugar como Caratinga, tem uma reserva e ela é preservada a despeito do descaso das autoridades federais, municipais, estaduais e municipais, né? Sim. E aí eu vi, como eu e a Miriam estamos há 25 anos juntos, eu vi como é que Caratinga foi evoluindo na consciência da importância do patrimônio que ela tem, né, dos muriquis. Correto. E toda a mobilização da sociedade hoje, que é fundamental para a preservação daquela riqueza natural que a gente tem. Correto. Mas Caratinga, obviamente, chama a atenção em todos os aspectos, a participação dos caratinguenses na literatura, no jornalismo também. E ontem, inclusive, isso foi pauta nas discussões, e eu quero voltar às discussões de ontem à noite, lá no Casarão das Artes, porque em determinado momento, e não tem jeito, nós já estamos entrando na questão ambiental aqui, em determinado momento você disse não ser ambientalista. A Miriam, como as mulheres, as esposas têm uma habilidade muito grande, assumiu o seu microfone e disse, quando ele quer dizer que não é ambientalista, ele quer dizer que não é ativista, e sim um analista. Mas, bom, eu gostaria que você agora classificasse ou descrevesse a sua participação como ambientalista ou não. Pois é, porque, na verdade, ela começa pelo meu trabalho de análise sociopolítica, né? Eu comecei a fazer pesquisas para tentar determinar cenários para o futuro e tentar vislumbrar exatamente qual seria a agenda que nós precisaríamos de ter para sermos um país bem-sucedido no século XXI. Desculpa, você começou esses estudos quando? Comecei isso no início dos anos 90. Ok. E aí, de repente, eu me dei conta... Isso é importante, na verdade, eu estou perguntando, até para pontuar o quanto evoluímos nesse setor, e você tem um livro nessa área que nós vamos mostrar aqui também. Mas, por favor, continue. Pois é, exatamente, porque, na verdade, o que aconteceu? Isso começou na análise, né? Uhum. Na verdade, toda a questão climática, que mudou, na verdade, o conceito da questão ambiental, e eu acho que isso até é uma coisa que a gente pode falar, que é importante, nós não temos mais problemas ambientais. Os problemas ambientais são muito pequenos. Agora nós temos um problema sociopolítico, econômico, cultural, da maior gravidade, que tem a ver, que está involucrado, está abarcado pela questão da mudança climática. Então, todas aquelas questões ambientais que antes podiam ser tratadas isoladamente, hoje se transformaram num problema muito maior e mais importante para a agenda. E foi isso que eu vi. Não dava para pensar um futuro daqui a 30, 40, 50 anos que não passasse pela maneira pela qual nós enfrentaríamos o problema da mudança climática. Então, na verdade, eu entrei na questão ambiental muito menos pelo ambientalismo, estrito senso, para a questão ambiental, assim, mas muito mais por causa do desafio da mudança climática. E aí é que eu consegui entender que hoje, quando eu compro um produto orgânico, eu, na verdade, também estou contribuindo para diminuir, para enfrentar o desafio da mudança climática. Tá, e agora nós vamos no sociopolítico. Nós estávamos conversando antes da questão cultural, e você começou a dizer, entrou um pouco nesse assunto, que nós estamos passando, e nós dizíamos isso aqui, por um processo de mudança, em um momento realmente que pode ser histórico, com uma nova geração um pouco mais consciente. E você dizia que nós usamos a desculpa, a muleta de que a cultura, é cultural e não vamos mudar. Como você observa essa questão cultural do brasileiro? É isso mesmo?
É difícil assim porque ele usa isso como muleta, Sérgio? Na verdade, ele até usa isso mais como obstáculo, né? Quer dizer, o que a gente vê mais comumente as pessoas falarem é assim, pois é, mas aí é um problema cultural, isso demora muito tempo para resolver. Então eu vou aqui cuidar dos sintomas e tal, e eu deixo de enfrentar o problema principal, porque o problema principal é de muito longo prazo e tal. Só que é o seguinte, não existe longo prazo mais. Diante da ameaça da mudança climática e de algumas outras mudanças importantíssimas que estão acontecendo no mundo, não tem mais curto prazo, entendeu? Todo curto prazo é longo prazo, porque tudo que a gente faz hoje tem impacto para o futuro. Não tem mais a possibilidade de nós construirmos qualquer coisa hoje que não tenha severo impacto sobre o futuro. Então, se a gente não tiver consciência do futuro, noção de que tem um futuro pela frente, que tem novas gerações, né, nós não vamos conseguir sair dos novelos que a gente se encontra. Sérgio, e aí a gente já um pouco mais na política, o que é política, qual a responsabilidade da política nessa questão? E eu digo da política internacional e a participação, e a efetiva participação e conscientização dos grandes poluidores, dos países grandes que realmente poluem, que a gente não observa por parte deles um compromisso efetivo ou concreto com o futuro. É isso mesmo? Claro, na verdade eu acho que isso está mudando. Quando você olha, por exemplo, o comportamento da China, a China está mudando não porque ela seja pressionada internacionalmente pela mudança, ela está mudando porque o povo chinês está morrendo por causa da poluição, né? Então, desertificação, não consegue produzir mais agricultura, alimento suficiente, o ar está irrespirável, né? Qualquer uma pessoa que vá à China consegue ver dias absurdos. Então, isso aí faz com que o país comece a sentir que se as autoridades, né, a elite local, que se ela não tomar providências severas, enérgicas, ela vai perder o comando do país. Ela vai perder o comando. Num país tão autoritário como a China, isso é uma ameaça significativa. Hoje, até recentemente, eles resolveram isso como repressão. Agora, eles começaram realmente a entender que precisa de mudar. E a China mudou muito, e esse é um dos aspectos que o Brasil não está levando em consideração. Mas assim, não, quando a China voltar a crescer, ela não vai voltar a crescer. Ok. Ela não vai voltar a crescer. Você entrou numa questão muito específica agora, porque eu queria saber o que isso tem a ver com desenvolvimento. E tem tudo a ver com a questão do desenvolvimento, claro, mas de forma positiva, não é isso? Claro, porque, na verdade, o que a China está dizendo é o seguinte, eu não vou mais crescer a 14, a 10, a 12, porque isso é insustentável do ponto de vista dos interesses de longo prazo da China. Então eu vou crescer a 5, é o meu novo normal, né? Porque eu vou enfrentar outros problemas e eu vou cuidar também da economia interna, porque eu tenho olhado muito para fora, eu vou olhar para dentro. Então isso aí muda toda a geoeconomia do mundo global. Porque, na verdade, a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, etc., todos nós estamos muito dependentes da relação com a China. Correto. E agora nós vamos ter que voltar a aprender a ficar sem a China, porque a China vai ser um animal diferente, ele mudou de natureza. E isso está acontecendo em todas as áreas. Essas mudanças, elas são mudanças estruturais que estão acontecendo em termos globais, né? Nós estamos numa transição de época, assim, tão radical ou mais radical do que a transição da Idade Média para o Renascimento, para o Iluminismo. Assim? Claro, vai mudar radicalmente tudo que a gente faz. Correto. Em poucas décadas. Então, nós precisamos nos adaptar e entender esse movimento e ir acompanhando. Bom, nós estamos ouvindo aqui no painel político um dos maiores especialistas no assunto e chamando a atenção para uma questão muito específica, para um momento realmente em que a humanidade vive de uma grande relevância. Bom, deixa eu tentar trazer isso para a nossa realidade aqui no Brasil, até porque nós temos uns assuntos políticos aqui do nosso país para tratar, pauta já recomendada aqui pela diretoria. Bom, Sérgio, e o Brasil, como ele fica? A sua legislação hoje é uma legislação eficiente? E aí tem muitos desdobramentos dessa conversa. O que me preocupa realmente é o comportamento, por exemplo, do agricultor brasileiro. O comportamento que a gente volta na questão cultural, mas que está hoje pautado na legislação. A nossa legislação é eficiente? Olha, o problema do Brasil é até menos de legislação do que excesso de legislação, né? O Brasil legisla demais, detalha demais, ele é um país muito formalista e ele obedece de menos às suas leis. Obedece de menos às suas leis, ele tem uma atitude
que é da ideia de que, não, a lei não pega. Mas por que a lei não pega? Ela não pega porque ela está em excesso, né? Então, ter uma legislação básica que seja cumprida é mais importante do que ter uma enorme legislação que não é cumprida. Então, esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é o seguinte, é que, na verdade, o Brasil hoje ele vive um dilema, uma separação na sua identidade, do qual até a Miriam Leitão trata no livro dela, História do Futuro, que é o seguinte, nós temos uma disparidade absurda, absoluta, entre o nosso potencial para o século XXI e a nossa preparação para o século XXI. Nós temos um enorme potencial para o século XXI, nós podemos ser um dos países mais bem situados no século XXI por causa da nossa biodiversidade, por causa da nossa população que tem um tamanho certo, por causa das nossas riquezas naturais, por causa do nosso espaço agricultável, nós temos capacidade de produção de alimento, né? Então, por causa do nosso potencial de energia renovável, eólica, solar, né? A nossa capacidade de produção de biocombustível. Então, dizer, o Brasil tem um potencial monumental. Aí você olha, se o Brasil está se preparando para usar esse potencial, esse capital que a gente tem, de forma produtiva e enriquecedora, né? Para bem-estar da sociedade, para nos posicionarmos adequadamente no século XXI, e a resposta é não. Nosso sistema burocrático é ineficiente, a nossa economia não tem competitividade, é ineficiente, a gente não faz ciência e tecnologia adequadamente, a gente não tem inovação, o nosso sistema educacional está falido. Quer dizer, nós precisamos de rapidamente superar esses problemas do curto prazo para poder realizar o nosso potencial de longo prazo. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo. Eu trouxe aqui algumas manchetes dos jornais das últimas semanas para que o Sérgio nos ajudasse a avaliar. Manchetes realmente que nos assustam. Em um momento em que a crise hídrica atinge Caratinga fortemente, nós temos aí alguns pontos de Caratinga sem abastecimento de água há mais de 5 dias. Nossas equipes de reportagem cobrem assuntos nesse sentido todos os dias. Bom, nós vamos continuar o assunto no segundo bloco aqui com o Sérgio Abrantes, que hoje nos dá a satisfação da sua presença. Nós vamos desfrutar um pouco mais do conhecimento do Sérgio no segundo bloco do programa, que volta dentro de alguns minutinhos. É rápido. Muito bem, estamos de volta com o painel político esta semana com o Sérgio Abrantes. Optamos por um programa gravado nesta sexta-feira, dia 23, sexta-feira que amanheceu com um clima um pouco mais agradável. Uma chuva que caiu na noite de ontem, que na verdade foi localizada, a expectativa de chuva realmente com abundância necessária apenas para daqui a 45 dias. Bom, nós estamos aqui com o Sérgio Abrantes e ontem aconteceu no Casarão das Artes. A Miriam Leitão, o Sérgio, diziam da satisfação de vir a Caratinga fazer uma livrada. Aliás, a expressão é nova e moderna, livrada, mas muito simpática. Bom, estou aqui com duas das obras de Sérgio Abrantes, Copenhague Antes e Depois e Que Mistério Tem Clarice, que é um romance. Bom, você vai falar das suas obras, eu gostaria que você fizesse um resumo rápido, mas antes da gente entrar nesse assunto, qual a relação do redator de um artigo para um dos principais jornais do país, ou de um texto para uma das principais emissoras de rádio do país, e do escritor de um romance como esse? Qual que é a relação destas duas personalidades, ô Sérgio? Olha, um ajuda o outro. Ah, é? Um ajuda o outro, porque, na verdade, quando você escreve ficção, você tem mais liberdade para criar, não é? Mas, por outro lado, quer dizer, a ficção, ela te permite construir uma visão mais geral, que quando você traz para o jornalismo, te ajuda a contextualizar melhor aquela notícia muito específica, aquele fato muito datado que você está comentando, e tentar tirar dele toda a dimensão que ele tem, né? Por outro lado, o jornalismo ajuda a ser mais objetivo, a contar a história melhor, né? Eu acho que justamente essa dificuldade do jornalista, né, de tornar a coisa mais pomposa. Eu acho que é mais contextualizada, né? Porque a gente no jornalismo, a gente é muito comandado pela pauta do dia, né? Verdade. Então, e a coisa do lead e tal. E o lead tem que ficar na frente, mas às vezes ele rapidamente cai para o pé. Né? E o resto da história vira mais importante. Então, essa dinâmica aí,
o ficcionista consegue entender com mais liberdade e depois aplicar no que cabe ao jornalismo. E a objetividade jornalística, a ideia de você construir determinado tipo de raciocínio, contando uma história, etc., ajuda muito a ficção. Embora sejam estilos diferentes, né, e você possa, no caso da ficção, romper com as regras do jornalismo. Eu faço isso em alguns momentos de Clarice. E deve ser uma satisfação muito grande para o jornalista. Você que começou como jornalista, escrevendo para jornal, deve ser satisfatório. Ah, não, claro. E depois é o seguinte, quer dizer, essa é uma outra coisa que eu e a Miriam temos em comum, né? Desde muito garotos, a gente decidiu que queria ser escritor. Correto. Né? Então, eu fui para o jornalismo porque eu achava que era uma profissão que ia me ajudar a ser escritor. Correto. Né? E descobri que a pauta acaba te dominando, você não tem tempo para escrever, a não ser depois que você vira colunista, comentarista e tal. E essa relação é uma relação, digamos, de um certo modo distante, ao mesmo tempo próxima, né? E se ajudam. E no caso de Que Mistério Tem Clarice, eu tenho 2 personagens que são os filhos de Clarice, que são, um é fotojornalista, é um fotorepórter, mas que tem um texto muito bom também e tal. E a filha de Clarice, Marina, ela é uma jornalista de viagem. E, inclusive, eu tento fazer textos de jornalismo de viagem, que ela mostra para a mãe e tal. Então, aí tem um pouco... E uma parte da história de Que Mistério Tem Clarice é jornalismo investigativo. É um processo de investigação de um mistério, o mistério da própria mãe, né? Muito bem. Muito bonita a capa. E a falta de foco aqui na fotografia é porque realmente atentando ao mistério de Clarice. Você falou sobre o livro, eu gostaria que você falasse dos outros, mas eu preciso te perguntar, esta é a sua grande satisfação? Esta obra pode ser classificada como você, que te mais satisfaz como resultado? Até agora. Te apertei? Até agora, não, até agora, né? Escolher um filho é difícil. Miriam disse ontem que aqui são filhos, né? Exatamente. Até agora é o filho que não é mais querido e tal, porque é o mais próximo. Mas que você o construiu depois de uma experiência que eu gostaria mais que você difícil, contasse. né? Quer dizer, eu tive um acidente, rompi a retina, fiquei muito tempo sem ler. Ameaçado de perder a visão, depois recuperei, e aí quando eu me recuperei, tive alta, pude ler, etc. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escrever. E o livro, o problema todo é o seguinte, é que se você não se apaixona pelo que você está fazendo, você não faz bem, né? Então, o próximo livro, na verdade, é a próxima paixão, né? Nós não somos muito fiéis às paixões. Essas paixões mudam, né? Okay. Eu estou, nesse momento, apaixonado pelo livro que eu estou escrevendo. Correto. Mas ainda continuo muito apaixonado por Que Mistério Tem Clarice, porque ele ainda é novo, né? Ainda está quentinho aí. Muito bem. Mas você gostaria de destacar algum dos outros, que não vai rolar um ciúme aqui também, já que nós estamos falando dessa relação? Olha, a minha carreira literária... Eu queria que você falasse da relação com os personagens. Eu disse que nós temos uma pauta gigante para discutir, mas ontem você falava da relação com os personagens. E como se dá isso também, Sérgio? Olha, na verdade, a minha carreira literária ela tem duas vertentes muito diferentes, né? Eu tenho uma carreira de escritor analítico, acadêmico, né? na área de sociologia e de ciência política, na área de sociologia mais tratando de problemas de desigualdade e pobreza, e na área da ciência política trazendo problemas de democracia e do modelo político brasileiro e tal, e o lado ficcional. O Copenhague Antes e Depois, ele traz 2 experiências para o mesmo trabalho, que é a de analista com a de jornalista, porque na verdade eu fiz um livro-reportagem, mas usando muito o material, a capacidade de pesquisa que você adquire como cientista social. Então tem aí uma nova vertente, que eu não sei se vai continuar, porque o próximo livro, o livro que eu estou escrevendo, que eu vou lançar no ano que vem, é um ensaio sobre essa questão que a gente discutiu no primeiro bloco, né, sobre as grandes mudanças do século XXI. Correto. Chama o Complexo de Prometeu. Muito bem. Nós tínhamos nos comprometido a tratar sobre o assunto do incêndio aqui em Caratinga, da dificuldade com os recursos hídricos, e eu separei aqui algumas manchetes de jornal, e aliás, uma delas nos chamou muita atenção. Eu vou tentar colocar na tela
para que nós vejamos aqui. E eu dizia ao Sérgio, inclusive, que uma manchete de jornal que lembra muito as manchetes de jornal nordestino. Caratinguenses fazem romaria para pedir chuva. É a manchete do Diário das Gerais desta semana, dia 20. Bom, isso é preocupante, sim, mas, Sérgio, era possível prever que numa região tão rica como nós dissemos, do Vale do Rio Doce, com divisa com a Zona da Mata, uma região também muito rica, era possível imaginar uma manchete de jornal como essa para a nossa região aqui? Olha, quem sobrevoa a Caratinga e o seu entorno poderia imaginar que Caratinga um dia viesse a enfrentar um problema grave de seca. Porque você vê no entorno de Caratinga muito desmatamento, o rio sem mata ciliar, que é a vegetação de beira de rio, né, que protege o rio, inclusive da evaporação excessiva, protege o leito do rio para que ele fique na profundidade natural dele, né, e quando você desmata, as chuvas, quando elas chegam, elas levam terra e areia, né, e material orgânico para o leito do rio, e o rio vai ficando mais raso, e vai ficando com menor capacidade de vazão. Então, quando você olha encostas desmatadas, topo de morro desmatado, áreas de nascente desmatadas, nascentes não protegidas, né, o rio assoreado, você olha, essa região é uma região que, se acontecer uma estiagem muito forte, ela vai ter problema hídrico, ela vai entrar em crise hídrica. E isso aí a gente está vendo em vários lugares do Brasil. No Sudeste, né, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, no interior, porque, por outro lado, também as condições climáticas do país mudaram e estão mudando, elas já não são mais como eram, né? Então, era possível prever. Por outro lado, também era possível evitar. E aqui eu gostaria de te perguntar onde está a relação entre as mudanças climáticas realmente e a falta de infraestrutura, a falta de planejamento, a falta de participação do governo, né? Onde que está essa relação? Onde que está esse limite? Olha, essa relação está no dia a dia nosso, né? Quer dizer, como a mudança climática é um desafio que nós já estamos enfrentando e que hoje a nossa luta é para fazer com que ele seja o menos grave possível, né? Nós estamos sofrendo já com interações anômalas, né? Que é isso que a gente viu aqui. É uma anomalia. Caratinga nunca tinha passado por isso, né? Pelo menos que eu me lembre. Tem 25 anos que eu venho com regularidade a Caratinga. As pessoas que andam na rua devem sentir que as ruas ficaram mais quentes, o calor irradia do solo, a cidade está sem arborização. Então essa arborização é fundamental para proteger a cidade, melhorar o clima da cidade e, ao mesmo tempo, ela evita que a cidade contribua para o aquecimento. Porque sem árvore o sol bate direto na pedra, no cimento, no asfalto, irradia calor para cima, a gente sente esse calor que está sendo irradiado e ele vai para formar o efeito estufa. Se nós tivéssemos árvores urbanas, Caratinga, São Paulo, etc., nós teríamos menos insolação, a copa das árvores protegeria, com isso a gente teria menos aquecimento. O que a gente vê pela pesquisa científica é que as cidades estão criando ilhas de calor. Quando você compara as áreas arborizadas das cidades com as áreas não arborizadas, por exemplo, São Paulo, você pega o centro da cidade, que é pouco arborizado, pega os bairros que têm casas, prédios, etc., mas tem árvores, tem uma diferença média de 5 graus Celsius. E nas áreas mais urbanizadas, de 8. Então, você tem uma diferença de temperatura que corresponde a ligar o ar-condicionado. Ligar ou não. Você deu uma dica ontem, teve uma das perguntas, quase que uma consultoria, na verdade. Um caratinguense perguntou o que fazer para ter uma casa fresca, ecológica, e é muito simples, plantar árvores ao entorno. Foi assim que você fez no seu escritório, você disse? Exatamente, planta árvores no entorno da casa, no redor da casa, na frente da casa, no quintal da casa. Não deixa cortar as árvores que já existirem, né? E de preferência faz um telhado que seja contra o calor. Quais são os telhados que são contra o calor? O telhado branco, né? Não faz laje com impermeabilizante preto,
né? Pinta o impermeabilizante preto com uma tinta branca impermeável, com isso o telhado vai irradiar, ele vai refletir a luz solar, não vai esquentar o prédio. Né? O telhado verde. Tem condomínios, por exemplo, em Toronto, no Canadá, que estão ficando autossustentáveis de hortaliças, porque eles fazem as hortas no teto dos prédios e contrataram produtores orgânicos, os produtores produzem, vendem para eles com desconto, porque estão usando usando o espaço, né? E o excedente eles vendem no mercado. Quer dizer, então, tem uma série de práticas cotidianas que a gente pode fazer que ajudam a nossa vida. Porque o negócio é o seguinte, não é a gente pensar o que a gente faz para mitigar a mudança climática. A mudança climática é um processo planetário. A gente se sente muito pequenininho, impotente. O que eu faço para melhorar a minha vida, para diminuir o meu calor? Esperando alguma coisa governamental. Exatamente. Que nem sempre é efetivo. E eu gostaria de entrar nessa questão governamental. Nós trouxemos aqui, logo que aconteceu o incêndio, representantes da Prefeitura e do Poder Público aqui de Caratinga, para discutir quais as iniciativas que devem ser tomadas. Conversamos sobre os conselhos que já estão formados para fazer a gestão das 4 APAs que existem em Caratinga, uma delas é a Itaúna, e nós descobrimos que, apesar da implantação dos conselhos, nada efetivamente havia sido feito. E eu estou falando de um plano de manejo, por exemplo, que ainda não está construído. Estou fazendo essa introdução para te perguntar, o modelo de gestão ambiental do Brasil, com os comitês formados da forma que estão, com as outorgas de uso da água formalizadas da forma que elas estão, é eficiente, é o bastante? Pelo menos aqui, esse caso nosso específico, nós não vimos uma efetiva planejamento para solucionar. Qual que é a sua visão? Eu acho que não está. Não está pelo seguinte, primeiro, comitês, que são uma boa ideia, porque mobilizam a população, envolvem lideranças locais, etc., tem que ter poder. Eles têm que tomar decisões que sejam cumpridas mandatoriamente pela prefeitura, né? É a mesma coisa dos comitês de bacia. Então, a gente precisa que eles sejam mais efetivos. Por outro lado, nós precisamos de rever tudo isso, porque, como eu disse, está mudando muito o quadro climático, né? Então, na verdade, a outorga de água hoje, ela tem que ser revista. Por que ela tem que ser revista? A água não é mais um recurso renovável. A gente tem que parar de pensar na água como um recurso renovável. Que pode ser vendido aleatoriamente. Exatamente. Não, e por outro, ela tem um custo. Sim. Ela tem um custo social, econômico, político. Então, ela tem que ter o preço real. Okay. Por outro lado, a água é um patrimônio. Quando eu defendo uma nascente, quando eu protejo uma nascente, quando eu faço uma mata ciliar na minha propriedade, eu estou prestando um serviço à minha comunidade, então eu tenho que ser remunerado por ele. Né? Então a gente tem que mudar toda a conceituação dessa gestão ambiental para poder ter efetividade. E no caso das queimadas, eu acho que uma das coisas fundamentais é que a gente precisa efetivamente de entender que a gente precisa de prevenir, precisa de evitar. E a prevenção da queimada, ela não é muito difícil, porque é o seguinte, a gente sabe qual é a época, não queima o ano inteiro. Só queima numa determinada época do ano. E você dizia ontem que floresta não pega fogo sozinha, né? Mato não queima sozinho, alguém colocou fogo, de alguma forma chegou, né? E a gente precisa de ter mais repressão ao crime ambiental e mais educação. Pronto, é onde eu queria chegar. Onde eu queria chegar. A gente não vê efetivamente, Sérgio, uma punição. Você pega casos específicos com multas que muitas vezes não são pagas, apesar de se tratar de um crime muito mais sério do que uma punição com multa. Você concorda? Com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Sim. A Califórnia tem passado por queimadas muito violentas, né, que tem inclusive destruído muito patrimônio. Uma das queimadas recentes, descobriu-se que foi um rapaz que botou um fogo intencional, ele foi descoberto e foi condenado a 15 anos de cadeia. 15 anos de repressão. Sem conversa. Correto. Vai ter que servir 15 anos inteirinhos, não tem aquele negócio de 1/3 da pena, etc. e tal. Nós precisamos de ter noção de que é crime. Né? Não pega fogo. A ideia de que se jogar uma guimba de cigarro no mato ele pega fogo, não. Ele só pega fogo se cair em folha seca. Se tiver vento soprando a guimba, ela virar a chama e a chama alastrar. Então, na verdade, eu vou lá com o fósforo, com o isqueiro, então, ponho o fogo, ou então eu vou limpar a roça, limpar o pasto, faço uma queimada e acho que eu posso controlar a queimada. Não pode. Ninguém controla o fogo.
o fogo na sua relação... Você dizia, inclusive, que tem um grande erro aí, um grande equívoco aí, queimada controlada, que é um termo técnico, inclusive, impossível pensar isso, mas não é correto, porque não existe controle efetivo sobre o fogo. Não existe queimada que possa ser controlada, não existe técnica de fazer uma queimada de forma sustentável. Queimada é queimada, é botar fogo. Tem que acabar com a cultura da queimada, ponto final. Muito bem, aqui está mais uma opinião de revolta realmente em relação ao comportamento, ao nosso comportamento, ao comportamento geral das pessoas em relação ao meio ambiente. Nós tivemos na semana passada aqui uma fala muito incisiva do Marcelo Neri, justamente nesse sentido. Ele usou expressões fortes, inclusive, e eu naquele momento interrompi e falei, este é o sentimento real de quem vive a questão ambiental e vê o quanto ela está sofrendo. Bom, está na nossa pauta e nós vamos falar sobre política. É impossível ter aqui Sérgio Abrantes e não falar deste cenário político nacional, mas nós vamos fazer um intervalo, não é isso, Gabriel? O intervalo é rápido, eu volto para falar de política, afinal de contas, mudanças todos os dias neste cenário que vem cada vez se complicando mais. Bom, nós vamos fazer um intervalo curto e voltamos com Sérgio Abrantes no painel político desta semana aqui pela Docton TV. De volta com o painel político em seu último bloco e, como esperado, vamos sim falar sobre o cenário político do Brasil. Sérgio Abrantes, você atuando da forma que está na área ambiental, não deixa de acompanhar as questões políticas e é motivo de pauta para você também em seus artigos e comentários lá na CBN. O cenário político neste momento é muito confuso, por um lado, mas por outro lado, algumas coisas já começam a se tornar um pouco mais claras e dizer o que teremos para início do ano que vem. Você acredita, a gente já começa por aqui, eu quero te deixar à vontade com o assunto, mas você acredita realmente numa renúncia de Eduardo Cunha? Pouco provável. Muito pouco provável. Eu acho que ele vai trabalhar para ficar o máximo de tempo como deputado e como presidente da Câmara, exatamente para poder ter o privilégio do foro no Supremo, etc. Né? Quer dizer, então, na verdade, ele não vai, de moto próprio, de vontade própria, sair. Agora, ele é uma peça do problema da engrenagem, mas ele não é o problema. Né? O problema político brasileiro é bastante grave hoje. Eu acho que para a gente entender, a gente deve olhar como é que é o sistema político brasileiro. Né? Quer dizer, é um modelo que eu venho estudando há muitos anos, que é o presidencialismo de coalizão. Você tem uma publicação nesse quando eu escrevi o artigo sobre o presidencialismo de coalizão, o dilema institucional brasileiro, eu estava pensando exatamente, nós estamos fazendo uma nova Constituição, essa nova Constituição nos dava a oportunidade de criar o sistema político que nós quiséssemos, né? E nós optamos por fazer, com algumas modificações, a repetição do sistema político que vinha de 45 e que terminou em 64 com o golpe militar, o golpe civil-militar. Esse modelo, ele é um modelo adaptado da Constituição americana, né? Quer dizer, da ideia de um país federativo com um presidente forte e estados relativamente autônomos. O que o Brasil fez? O Brasil fez, num país muito mais heterogêneo, fez o federalismo, muito desigual, com governadores fortes, presidente forte, e um Congresso relativamente forte. Um legislativo forte também, porque tem uma capacidade de veto sobre o presidente, etc. Sim. Numa situação tal em que nós somos estruturalmente multipartidários, então, na verdade, nenhum presidente, exceto o Dutra, por uma circunstância muito específica, que nunca mais se repetiu, nenhum presidente conseguiu se eleger fazendo maioria no Congresso com o seu partido. Então, por causa disso, ele sempre precisou de fazer uma coalizão para governar. Correto. E ele precisa de uma coalizão majoritária. E aí que pega, quer dizer, porque aí uma coalizão cria uma série de exigências de liderança política, de capacidade de articulação política, de negociação, que não é muito fácil de encontrar. E é exatamente, desculpa te interromper, mas é exatamente o que está acontecendo hoje entre PMDB e PT, entre Legislativo e Executivo Federal? O que você está falando? Claro, quer dizer, o impasse nasce exatamente da incapacidade de articulação política, de liderança política por parte da Presidente da República. Ela não tem a habilidade política necessária e não tem a liderança.
Além disso, quer dizer, o presidencialismo ele é muito exigente do ponto de vista seguinte, quer dizer, ele funciona melhor quando o presidente é muito popular e essa popularidade do presidente lhe dá força política para que, mesmo se ele não tiver muito jogo de cintura com o Congresso olha e diz assim, se eu me afastar desse presidente, eu não consigo me reeleger, eu não elejo meus prefeitos, eu não elejo meus vereadores e aí eu não me reelejo. Então, ele tem uma força de atração, o presidente popular, enorme, avassaladora. Elimina praticamente a oposição. Foi o que aconteceu com Fernando Henrique na época do Real. Só tinha o PT na oposição, muito barulhento, etc., mas não conseguia fazer nada. Foi o que aconteceu com o Lula, né? Anulou praticamente a oposição, muito popular, etc. Foi o que aconteceu com a Dilma no primeiro mandato. Com toda a inabilidade dela, com toda a incapacidade de articulação política dela, ela se manteve porque ela tinha uma popularidade muito alta. Agora vamos pegar o caso da Dilma. Presidente impopular, não é que ela está com a popularidade baixa, ela é impopular. O discurso da Dilma é um discurso totalmente impopular. Claro, e depois quando você vê a pesquisa de popularidade, a maioria da população não concorda com o governo dela, rejeita o governo dela. Isso cria exatamente o processo oposto. É centrífugo. Ela começa a afastar os políticos, porque os políticos começam a olhar e dizer assim, nossa, do jeito que quando eu volto para a minha cidade, para a minha base eleitoral, estão reclamando da presidente, se eu continuar aliado a ela, na eleição municipal eu vou me dar mal. Então eu preciso de me afastar. Correto. Né? E é exatamente o que está acontecendo com o PMDB agora. E eu gostaria que você fizesse um prognóstico, se possível, desta relação do PMDB com o PT. Como vai ficar? Olha, eu acho que do ponto de vista nacional, essa relação termina antes das eleições do ano que vem. Porque, na verdade, o determinante serão as eleições municipais. E nas eleições municipais, diga-se de passagem, nunca foram muito aliados. Pelo contrário, PMDB e PT sempre foram... E outro problema do nosso modelo político. Exatamente. Né? O PMDB e o PT sempre foram muito adversários na política local. Né? Então, e isso não se resolveu com a Aliança Nacional, até porque o nacional é nacional, municipal é municipal. Eu me lembro de uma chave do Ziraldo, dois caipira mineiros, né, conversando assim, e aí, compadre, como é que nós vamos votar? Isso é fácil, compadre. Municipal, nós votamos a favor. Nacional, nós votamos contra. Né? Então, isso sempre teve na cultura política brasileira, essa separação entre o local e o nacional. E nesse momento pode acontecer justamente até por esse histórico. E por outro lado, quer dizer, o que a gente tem? Acoplado a esse problema que a gente já está tendo aqui de relacionamento, quer dizer, de afastamento da presidente, nós temos também uma grave crise econômica, que realimenta, são crises gêmeas. Como se fossem duas tempestades muito próximas uma da outra, e aí a força de uma aumenta a força da outra. E elas vão se juntando e se transformam numa super tempestade. Tem um nome errado, né? Tempestade perfeita. Não, é a tempestade imperfeita, porque é a que mais destrói, né? É a que mais mata. Então, essas crises gêmeas, elas também são alimentadas por um grande impasse político, porque, por outro lado, os partidos se afastam da presidente, mas o sistema presidencialista tem muito pouca opção para você resolver a crise. Só o impeachment ou a renúncia. Né? Claro, tem uns casos assim extremos, suicídio do Vargas, assassinato do Kennedy, mas em termos constitucionais normais, ou impeachment ou renúncia. E você acredita na possibilidade do impeachment? Nós temos agora a situação do Eduardo Cunha, o discurso dele mudou das últimas semanas para cá. O discurso dele mudou e quem pode apresentar a denúncia é ele. Você acredita nessa possibilidade? Essa é uma questão que, na verdade, ela vai ser resolvida da forma como as crises no presidencialismo de coalizão têm sido resolvidas. Quando há um impasse entre o executivo e o legislativo e o legislativo está amarrado, e o executivo também, por outro lado, está bloqueado pelo legislativo, é preciso de alguma mediação. Né? No passado, essa mediação era militar, que é uma hipótese que nós já experimentamos. E é uma hipótese que, nesse momento, a gente não está vendo configurada. Correto. E provavelmente não se configurará. Agora, a outra é da justiça, quer dizer, a única outra forma de mediar isso é a judicialização, é a justiça.
O Supremo vai ter que decidir com relativa rapidez se de fato o Eduardo Cunha é senhor absoluto da decisão de aprovar o impeachment ou se cabe recurso ao plenário. Porque se não couber recurso ao plenário, é uma complicação adicional. Por outro lado, é uma anomalia, porque não tem nenhuma decisão do Legislativo que não caiba recurso ao plenário, porque o plenário é o soberano. Sim, ele é o representante da população. A representação está no plenário, não está na presidência da Câmara. A presidência da Câmara é um cargo interno, mas o cargo de representação, a representação política, é o plenário. Correto. São os representantes eleitos, correto, né, para fazer esse trabalho. Então, nós estamos num ambiente de ruptura. Ok, isso é fato. É fato. Todos os componentes, assim, presidência impopular, impasse no executivo e legislativo, radicalização de posições, crise econômica profunda. Isso aí é um ambiente de ruptura. Ok. No passado já foi de ruptura institucional. Agora, eu acho que é um ambiente que leva à ruptura política. Alguma solução política a que se encontrar. E eu não quero aprofundar muito no assunto, mas é impossível não perguntar. E o nosso judiciário? Ele está soberano e você acredita na possibilidade de resolver através do nosso judiciário mesmo? A gente dizia aqui em off sobre não existir uma total imparcialidade. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que a experiência, o que a gente está vendo com o caso do Lava Jato, é que, de um lado, nós temos um Ministério Público rigorosamente independente hoje. Okay. Né? Ele sofre pressões, mas ele não cede a pressões. Okay. Então, é legítimo, a pressão faz parte da vida, né, do sistema político, mas o Judiciário tem que realmente tomar decisões com base na lei, independentemente da pressão política. Então, nós temos um Ministério Público independente. Por outro lado, o juiz Sérgio Moro está mostrando que tem uma primeira instância cada vez mais profissionalizada e independente também. E o Supremo já mostrou em várias decisões que ele tem independência. E o Supremo tem independência até pelo seguinte, quer dizer, apesar de o presidente nomear o ministro Supremo, o ministro Supremo o cargo é vitalício, ele fica para sempre. Então ele olha e diz assim, poxa, o mandato do presidente é de 4, no máximo 8 anos. Eu vou ficar aqui 30 anos. Perfeito. Então, é o seguinte, eu tenho que cuidar dos interesses do governo que me nomeou ou eu tenho que cuidar do meu legado, da minha biografia, da minha história? E ganha a biografia, ganha a biografia. Então, o judiciário está cada vez mais independente. O problema é aquele meio de campo ali. São a segunda instância, as instâncias intermediárias. Essas têm mais problemas. Muito desembargador envolvido em muita coisa, né? Ali tem menos, e como o desembargador está pensando em ser nomeado para outra coisa, ele é mais politizado. Okay. Né? Então, isso aí pode criar problemas para o Lava Jato, porque você pode ter, depois da sentença do juiz Sérgio Moro, você pode ter recursos a instâncias que são menos independentes. Entendo. Mas vão chegar nas instâncias mais independentes em seguida. Então, você pode ter um problema de tempo para a sentença ser passada em julgado, transitada em julgado, e esse é um dos problemas, eu acho, do sistema jurídico brasileiro. Nós criamos um sistema que é muito exigente do ponto de vista do conceito de sentença transitada em julgado. Né? Nos Estados Unidos, a decisão da primeira instância é a sentença transitada em julgado. Então, você condenou a cadeia, ele vai para a cadeia. O resto, ele faz os recursos na cadeia. Na cadeia. Porque a primeira sentença é que vale. Entendeu? Aqui no Brasil é tudo muito leniente. Se você está recorrendo, claro, porque aquilo já está determinado. Já está determinado. De alguma forma. Né? Não é isso? Então, o Brasil foi criando uma série de privilégios e de escapatórias da aplicação da lei que complicam muito a vida da gente e complicam muito a política. Mas eu acredito que, de fato, o Judiciário vai começar a definir parâmetros constitucionais que vão permitir que a ruptura política que tende a acontecer seja dentro dos parâmetros constitucionais. Entendo. Arbitrada, mediada pelo judiciário, né, com essa judicialização. E com o agravamento da crise econômica, ela vai se agravar, infelizmente, até o final do ano e no ano que vem, é mais ou menos impossível imaginar um cenário em que a presidente continue governando do jeito que está governando, no impasse político, com esse processo de pequenos expedientes de protelação de uma solução mais definitiva para a crise política. Né? Então, ou vai ter um acordo que rompa com esse impasse
e dê uma solução política, que é uma forma de ruptura, ou vai ter uma descontinuidade no governo. Muito bem. Esta é a expectativa que o Sérgio Abrantes nos deixa aqui do cenário político nacional, e nós estamos chegando ao final, já fui chamado a atenção ali. Eu vou deixar aqui um comentário e você, por favor, faça as suas considerações finais, e a gente já agradeço de imediato a sua presença aqui. Sempre que você e Miriam Leitão estão em Caratinga, nos enriquecem muito aqui na Docton TV. Mas, bom, o sentimento do brasileiro em relação à corrupção, no momento de tantos acontecimentos, onde a Polícia Federal descobre a cada dia um novo envolvido, agora, por último, o dinheiro do Eduardo Campos, a lavagem de dinheiro. Bom, o sentimento do brasileiro é de que está sendo punido. Mas, por outro lado, existe um sentimento também de que a cada dia vamos descobrir mais corrupção. Como que o brasileiro está lidando com isso, ô Sérgio? Olha, eu acho que o brasileiro hoje ele está indignado com a corrupção, né? E ele demonstra essa indignação dele, mas por outro lado ele também está muito desencantado com a situação econômica e social, com toda a razão, né? Ele está ficando mais cético em relação à possibilidade de uma solução imediata, porque a situação é muito grave. Agora, por outro lado, eu acho que o brasileiro precisa de ter, o povo brasileiro, nós todos, precisamos ter noção de que a corrupção não é um problema deles, não são só eles, né? Tem um problema com o nosso grau de tolerância, com o fato da gente aceitar um pichulecozinho ali, sim, entendeu? Pagar um guardinha no trânsito, dar um agrado, uma cervejinha para o burocrata fazer um processo mais rápido, conseguir passar na frente de uma fila. Correto. Esse micro comportamento é parte do macro comportamento da corrupção. Então nós precisamos de entender que nós também não podemos aceitar no micro qualquer tipo de prática desse, né, corrupta ou de propina, de facilitação, de jeitinho, né? Correto. E admitir que isso aí acaba virando um roubo grande. Correto. Bom, mais uma vez agradecendo aqui a presença do Sérgio Abrantes, e aqui Que Mistério Tem Clarice é um dos livros que o Sérgio apresentou no Casarão das Artes ontem, e fica a indicação, até para quem trabalha com jornalismo, tem histórias interessantes aqui de dois jornalistas, e o Sérgio já nos adiantou. Mais uma vez, muito obrigado, e o seu abraço final para o povo de Caratinga, por favor. Pois é, eu é que agradeço e gosto muito da hospitalidade dessa cidade. É terra mineira, então é minha terra também. E sempre muito bem recebido e sempre de forma muito instigante, muito provocativa, muito inteligente. Isso é muito bom ver a inteligência viva de uma cidade que já produziu tantas inteligências. Muito bem. Para você que esteve conosco, muito obrigado. O painel político desta semana falou de diversos assuntos. Tratamos mais uma vez das dificuldades dos nossos recursos hídricos, os incêndios florestais que continuam acontecendo. Como estamos gravando nesse dia 23, tivemos uma chuva que ainda pode não ser o bastante, mas que já nos deixa um pouco mais esperançosos. Bom, acompanhe o painel político também pelo Facebook da Docton TV e acompanhe a reprise do programa durante a semana. Um forte abraço, obrigado pela sua companhia até aqui. Até a próxima.